Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pré-jogo de Fluminense e Vasco da Gama. O jogo esse válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Décima, né? É insano isso. Já estamos com 10 rodadas. Só para a gente falar aqui da classificação da Série A. Fluminense em 7º lugar e o Vasco em 13º. Mas antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Tá certo. O árbitro do jogo vai ser o Rodrigo José, não conheço. E o VAR vai ser o José Cláudio, que também não conheço. Vocês estão notando que, tipo assim, situação de clássico, tá tendo sempre um juiz aleatório, não é um juiz famoso? Porque esse juiz famoso, ele já tá pontuado e marcado justamente como um cara que vai fazer alguma besteira. E aí o que eles fazem, assim, pra que o cara não seja tão visado assim? Eles vão lá e pegam justamente esse juiz que não é nada famoso, que ninguém conhece, porque ninguém vai vaiar. Então, é interessante isso. Vamos notar isso daí mais pra frente. As odds favoráveis ao Fluminense, com 1,78 ao Fluminense, 3,80 para o empate, 4,80, porém, no site de futebol, eles ganham disparado com 70 e poucos por cento, Fluminense com 20 e pouco, porque você sabe, né? Eles têm mais torcida, esse site de futebol, ele só pronuncia justamente a situação, então, é mais ou menos isso. E será transmitido pela Record, Cazé TV e Premier. Então você pode escolher um desses 3 aí para assistir, tá? Record e Cazé TV gratuito e Premier pago. O time de Renato Gaúcho vem a campo contra o Vasco é Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, pode ser o Freitas, Ignacio Fuentes, Martinelli, Hércules e Ganso, Serna, Arias e EV, pode não ser o Serna, pode ser um Riquelme, gostaria muito de ver o Riquelme nesse tipo de jogo, grande. Então vai ser interessante esse tipo de situação. O Vasco da Gama de Fernando Diniz vem a campo com Léo Jardim no gol, Lucas Piton, Luiz Gustavo, João Vitor e Paulo. Qual é o nome dele? Sobrenome? Não sei. É Paulo. Acabou. Hugo Moura, Tietê, o Perninha, né? Mascaradinho. Nuno Moreira e Ryan, que parece estar sendo um grande nome. E no ataque, Lloyd, aquele cara que e Vegete, o centroavante deles. Bom, vai ser interessante, né? Vai ser interessante, né, falar sobre esse jogo, né? Um pouco sobre isso, né? Então já dei a ficha técnica. Talvez seja esse time, talvez mude. Normalmente o Fernando Diniz, ele gosta mais de um esquema de um 4-2-1-3 do que ele faz justamente com o Felipe Coutinho ali no meio. Esse daqui eu coloquei no 4-4-2. Talvez algum deles faça uma posição de meio armador e talvez o Lloyd venha para a ponta. Pode ser isso que aconteça, pode não ser isso que aconteça. Só sabemos uma coisa antes de falar sobre o jogo em si. Se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, esse e-mail você pode mandar patrocínio e vamos continuar a falar mais sobre. Bom, a primeira coisa o Fluminense tem obrigação de ganhar? Tem. Tem porque o estilo de jogo do Fernando Diniz é único e o Fluminense sabe de pé o que fazer para tentar ganhar esse jogo. Quer fazer uma linha de pressão alta para realmente crachar e fazer o gol. Uma outra situação que é importante falar é sobre a relação Fernando Diniz contra Renato Gaúcho. Enquanto esteve no Fluminense, Fernando Diniz não conseguiu ganhar
nunca do Renato Gaúcho. Mesmo aquela draga que foi justamente o Grêmio, que só tinha Luizito Soares, e mesmo a draga que teve no ano passado, que foi justamente uma queda vertiginosa que a gente está vendo agora, com o Grêmio até caindo nas fases iniciais do campeonato da Copa do Brasil. Eu acho que a gente tem a obrigação de vencer o Vasco. Vai ser interessante, né, a volta do Fernando Diniz jogando contra o Fluminense. Isso é interessante, né? Devemos voltar a repensar justamente sobre que a gente continua pagando ele, não sei se você sabe, mas a gente continua pagando o Fernando Diniz. O Fluminense continua pagando porque o cara falou assim, não, ele vai até o Mundial de Clubes. Então, é isso que você tem que pensar. E é claro, Fluminense ganhando. Ele precisa ganhar, né? Porque o Palmeiras já está com 22 pontos. Só pra gente notar, se a gente ganhar, ele vai para 17. Ali chegando na pontuação de Cruzeiro e Bragantino. E chegando próximo ali do Flamengo, por exemplo. E a gente está muito próximo de sair justamente dessa zona do G9 que a gente pensa justamente para se classificar para a Libertadores. Com muita proximidade ali de Corinthians e Atlético Mineiro e Botafogo e São Paulo, que podem justamente tomar nosso lugar. Então, há esse problema todo. É tentar gerar mais problema para o Fernando Diniz, mostrar que a situação que o Fortaleza vive é justamente e que o Vasco goleou por 3-0 foi uma coisa atípica, de um lado, e do outro, que o Fluminense tem total condição justamente de permanecer entre o G9 do Campeonato Brasileiro e estar justamente na Libertadores da América no ano que vem. Bom, dito isso, Fluminense estarei lá no Maracanã. O que está sendo dito aqui é que já foram vendidos mais de 26 mil ingressos. Deve bater ali em torno de 35 mil a 40 mil ingressos vendidos até próximo do jogo. Que é o que quer dizer, a partir do jogo, né, deve ser 35 mil, 40 mil ingressos vendidos, não deve ser mais do que isso. Será um jogo que não terá torcida visitante, né? Visto que a gente se reuniu com o Vasco e o jogo será justamente com os dois tipos de situações. Estarei lá no Maracanã, torcerei pelo Fluminense. Temos que ganhar, tá bom? Dito isso, vitória Fluminense. Não é vitória Vasco, vitória Fluminense. Se inscreva no canal. Faça o roteiro para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. Vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Vamos orar para que a gente vença. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.